Ezequiel 37, versículo 1 em diante. Ezequiel 37, a partir do verso 1 está escrito: A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos e cobriu o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou: Filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Respondi: Ó Senhor soberano, tu sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: Soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculos em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei esta mensagem como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale um barulho de ossos batendo uns contra os outros. E os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: Filho do homem, profetiza aos ventos, anuncie-lhe uma mensagem e diga: Assim diz o Senhor soberano. Ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nestes corpos mortos, para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram, e formavam um grande exército. Eis-me aqui, Espírito Santo, eis-me aqui. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Josimar já deu gás aí. Já sentimos a presença do Senhor, a glória. Mas há sempre um pouco de Deus para ser acrescentado, amém? Porque se não houver, não transborda. Se não houver mais de Deus, não transborda. E às vezes nem enche. Então estamos no derramai, como diz o pastor Josimar, né? 2025. E é um momento de buscar mais de Deus. E aí você pode estar se perguntando: pastor, por favor, não nos compare como o vale de ossos secos. Não se preocupe com isso. Você vai já entender. Antes eu quero deixar claro aqui que me sinto honrado e feliz por estar aqui nesta noite. Obrigado mais uma vez ao pastor Josimar, toda a igreja, de nos receber neste lugar. E espero que esta palavra gere em você ânimo, fé, fortaleça você, porque são duas coisas que é necessário
para que venhamos estar em Deus e assim sermos nova criatura. São palavra e o Espírito Santo. O Espírito Santo e a palavra de Deus. É impossível uma nova criatura surgir ou ser gerada sem esses dois atributos, palavra e Espírito e palavra. De Gênesis a Apocalipse estamos vendo sempre essas duas ações trabalhando em unidade. É a palavra sendo declarada e o Espírito entrando em ação. Não estou dizendo que ele é uma força ativa de Deus. Eu estou dizendo que ele é Deus. Aleluia. Ezequiel estava lá na Babilônia, como vocês sabem. Ezequiel veio de uma linhagem de sacerdote. Era da tribo de Levi. E eram funções cruciais e importantes para o povo de Deus. Assim como hoje tem os pastores, os presbíteros, diáconos, para poder a obra de Deus e o trabalho de Deus funcionar nesta terra. Amém? Então, analisando um pouco da vida desse jovem chamado Ezequiel, que veio de uma linhagem e sempre exerceu o sacerdócio diante do Senhor, creio eu que ele seria uma grande promessa para ser um grande sacerdote em Israel. Mas Deus resolveu chamar Ezequiel não só a questão do sacerdócio, mas Deus estava preparando algo grande para Ezequiel. E chega um tempo que Deus levanta Ezequiel como profeta sobre aquela nação. Nesse período nós vemos dois profetas em atividades aí. Jeremias fora da Babilônia e Ezequiel dentro da Babilônia. Ezequiel, quando estava prestes a completar a idade para poder dar início ao sacerdócio, foi na época que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou 10.000 pessoas cativas e ele foi nessa primeira levada. Chegando lá, 5 anos se passaram e Deus começa a dar visão a Ezequiel. Deus começa a levantar Ezequiel dentro do cativeiro. E é interessante que Ezequiel, mesmo dentro da Babilônia, ele levanta uma escola de profeta lá dentro e começa a ensinar a palavra de Deus. E Deus começa a revelar coisas grandiosas a esse jovem profeta. Aleluia! Que talvez desde a infância sonhou com o sacerdócio. Mas Deus resolveu não apenas o conduzir ao sacerdócio, mas levantou como profeta. Aleluia! Não para que ele vivesse ali sobre o templo, entrando no Santo dos Santos, contemplando a arca. Deus resolveu abrir os céus e dizer: eu quero que você contemple o céu e não a arca. A arca é uma representação da minha presença. Eu quero que você contemple e sinta a minha presença, Ezequiel. Vou te revelar coisas gloriosas e poderosas. Começando no capítulo 36, é algo espetacular que Deus traz através de Ezequiel. Porque a partir desses 2 capítulos aqui, Deus levanta Ezequiel e agora, para trazer ao povo profecias de esperança, profecia de renovo, profecias que vai trazer ânimo àqueles que estavam desanimados.
aqueles que estavam sem perspectiva, aqueles que estavam olhando para o céu e dizendo: até quando nós vamos ficar aqui? Aquele que também profetizou sobre o cativeiro, agora traz novas profecias. E no capítulo 36, resumindo, Deus toma o profeta Ezequiel e diz assim: eu vou restaurar vocês. Eu vou transformar vocês. Vou fazer vocês uma nova pessoa. Vou dar a vocês um outro espírito. Eu vou tirar de vocês esse coração de pedra. Vou dar a vocês um coração de carne. Soprarei o meu espírito sobre vocês. E vocês terão vida. E vocês retornarão à terra. E vocês reconstruirão todas as coisas. E novamente as árvores vão novamente florescer. Elas vão frutificar. Vocês vão plantar. Vocês vão colher. Eu abençoarei vocês. Mas para isso, eu tenho que renová-los. Para isso eu tenho que fazer de vocês um novo, uma nova pessoa. Eu tenho que tirar esse coração de pedra de vocês. Todos nós sabemos o que é pedra. Talvez você que não sabe ainda, eu quero falar para você por que Deus usou esse termo coração de pedra. Porque pedra, tudo que você joga nela, ela repele, não fica. Pode jogar, ela vai repelir. Israel estava no cativeiro porque repeliu a palavra de Deus, repeliu o aviso de Deus através dos seus profetas. Por isso o coração de pedra. Por isso que ele diz: eu tenho que tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, aquele que absolve, aquele que pensa, aquele que se quebranta, aquele que entende, aquele que tem sensibilidade das coisas do céu. Chega no 37, Deus dá essa visão a Ezequiel. Eu acho que de uma outra vez que eu tive aqui, eu falei alguma coisa sobre isso. Quem está lembrado? Eita, lembrar hoje em dia é um grande desafio. Mas a última vez que eu ministrei aqui, eu falei um pouco sobre isso. E hoje eu venho acrescentar mais um pouco aqui sobre esse texto. Então Deus, através do seu Espírito, Ele dá a Ezequiel esta visão. Ezequiel agora se vê em um vale de ossos secos. Secos, sequíssimos. A Bíblia diz que não era só secos, estava sequíssimos. E ele começa a contemplar e olhar todo aquele vale. Imagine você nesta visão. E você olhando para todo lado e vendo ossos, só ossos. Eu estou falando de esqueleto. Era osso espalhado, não tinha esqueleto montado. Era ossos espalhados por toda parte, pedaços de corpo. Não eram esqueletos de quem foi sepultado e ficou ali, toda a estrutura óssea.
Não, o texto não diz isso. O texto diz que era um vale cheio de ossos. E o Senhor chega para Ezequiel e faz uma pergunta: por acaso pode reviver esses ossos? O que é que Deus tem perguntado para você? O Espírito Santo está agindo. E Deus está falando com Ezequiel, perguntando: pode esses ossos reviverem? Vou perguntar de novo. O que é que Deus tem perguntado a você? Pode ou não pode? O que é que Deus tem perguntado a você? Qual tem sido a sua resposta àquilo que Deus tem perguntado a você pelo Espírito Santo? Será que Deus não tem perguntado pelo Espírito Santo a você? Que você pode ser melhor? Que você pode ser liberto? Que aquilo que você acha que não consegue vencer, será que Deus já não perguntou pelo Espírito Santo a você? Pode ou não pode? A resposta do profeta foi: Senhor, tu sabes. Qual tem sido a sua resposta? Não posso, não sei, não dá, talvez. Qual tem sido a sua resposta ao Espírito Santo de Deus nesses últimos dias? Quando Ele tem confrontado você a respeito do que Deus tem para você e na sua vida e através de você. Tem sido essa do profeta ou outra? Ou tem sido: não sei, Senhor, não consigo, Senhor, não dá, Senhor, já tentei, Senhor. E Ele pergunta de novo: pode ou não pode? Veja que a pergunta aqui é para voltar. Tu sabes, Senhor. Então, se eu sei, então eu vou dizer: profetize, ó filho do homem, sobre esses ossos. Aleluia! Pode ou não pode, filho do homem? Senhor, tu sabes, é eu que sei. Então profetiza, filho do homem, sobre esses ossos secos. E diga: Deus não mandou o profeta profetizar a sua mercê. Ele disse: profetize e diga a esses ossos: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Aleluia! O que é que Deus tem mandado você declarar? Ah, mas aí só Deus, isso aí só Deus sabe. Deus sabe, então profetiza, filho do homem.
Deus nos faz pergunta para nos conduzir ao entendimento que Ele quer. É tipo lá no Éden: Adão, onde tu está? É tipo o Senhor dizendo: eu não estou perguntando porque eu não estou te vendo. Eu estou perguntando, não é eu que quero te achar. Eu estou fazendo essa pergunta porque você precisa se achar. Quem estava perdido era Adão, não era Deus. Adão, onde tu está? Eu ouvi teus passos, eu ouvi e me escondi. Não, a resposta não era essa. Deus estava vendo. Deus só queria que ele se achasse e dissesse: meu Senhor, eu pequei, transgredi, eu falhei porque eu não resisti, e assim, ó Deus, desobedeci a tua ordem, se achou. A pergunta, Ezequiel, é diferente, mas a resposta é mais ou menos essa. Pode ou não pode, Ezequiel? Senhor, tu sabe. Então, se é eu que sei, então começa a profetizar. Só que você vai dizer essas palavras. E o profeta diz: então, profetizei, declarei, falei, conforme o que ele me diz. Negócio que a gente está dizendo muita coisa, mas nada está em harmonia com aquilo que Deus disse. A gente até declara muita coisa, mas ainda não está em harmonia com aquilo que Deus disse. E a nossa resposta talvez não seja a resposta certa. Então, onde você está, ou pode reviver esses ossos, ou você pode ser melhor, ou eu posso curar você, ou eu posso transformar a sua vida, ou eu posso libertar você deste pecado de estimação, ou qual tem sido a resposta que temos dado a Deus? Senhor, tu podes. É eu que posso? Então você comece a profetizar. Profetize, filho do homem, filha do homem, e diga: o sangue de Jesus me lavou de todo pecado. Eu sou salvo em Jesus. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu sou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim. Aleluia! A questão é que nossas respostas e o que temos declarado não está surtindo efeito, porque precisamos ouvir bem o que Deus tem declarado, para nós declararmos também. Pastor, e aonde eu vou encontrar isso? Como é que eu vou ouvir isso? Aqui. Ou você está esperando uma voz forte do céu falar com você? Bíblia, palavra de Deus, o que ela tem falado para você? O que é que ela tem dito para você? Quais as perguntas ela nos tem feito? Aonde ela diz que nós estamos e quem nós somos e para onde vamos? E por que insistimos em amar a este mundo se ela já disse que nós somos do céu?
Aí, em vez de declararmos o que Deus quer que declaramos, por não guardar a palavra de Deus, começamos a declarar: não dá, não posso, não vai, não sei. Ele pode, Ele faz, Ele é Deus. Se Ele me trouxe até aqui, Ele vai me levar até o final. Enquanto eu profetizava, disse o profeta, ouvi um barulho de ossos, procurando o seu lugar. Montando o esqueletinho, sabe? Você consegue imaginar isso? Cada ossozinho procurando o seu lugar, montando os esqueletos. Só pela voz daquele que Deus disse que falasse. Não era o profeta que tinha poder, era aquele que mandou ele falar que tinha poder. Aleluia! Não é você que vai fazer acontecer, porque você fala, é aquele que manda você falar que se responsabiliza. Aleluia! Ossos procuravam seu lugar e formaram os seus esqueletos. Que visão essa? Às vezes me dá inveja desse profeta. De repente eu olhei, eu fico imaginando ele no meio desse vale vendo tudo isso. O mais que eu consigo chegar é num cemitério ali, não dá para ver nada. Mas tem outro lugar que eu levanto a minha vista e contemplo o agir de Deus e o poder sobrenatural de Deus. É quando eu olho para a igreja e vejo pessoas transformadas e libertas pelo poder de Deus. Você que estava morto, sem vida, nós, e agora estamos vivos. Você entendeu? Ezequiel estava lá no vale de ossos secos, vendo os ossos se batendo, procurando o seu lugar. E aí ele olha, começa a criar músculo, carne, pele, mas não tinha o espírito. E hoje eu olho e vejo, aleluia, aqueles também que estavam secos. Jesus veio e aí começou a trazer vida. E agora eu olho e não vejo só corpos, mas eu vejo pessoas cheias do Espírito de Deus em sua vida. Você está vivo, amém? Espírito é vida. O Espírito é vida. O Espírito é vida. O Espírito é vida. Estar vivo é ter movimento, é agir, é pensar, é criar, é fazer. Isso é estar vivo. O que é que você tem criado? O que é que você tem feito? Você é vivo. Produza. Quem está vivo produz. Porque o profeta olha e vê um monte de corpos sem vida. Do que adianta um monte de corpos sem espírito? Do que adianta um crente sem o Espírito Santo? Vai para onde? Vai chegar aonde? Vai fazer o quê? Vai ser o quê? Então o profeta contempla aquela multidão de corpos. Olha só. Uma aglomeração de ossos conseguiu formar o esqueleto, a carne, os músculos,
A pele cobriu, está lá todo formado, mas cadê a vida? Cadê o espírito? Cadê o espírito? Não adianta ter corpo, o que adianta é ter espírito. Você não é um corpo habitando no espírito, é um espírito habitando no corpo. O corpo é só um instrumento, aleluia, a vida é o espírito. Por isso, o que é o crente sem o Espírito de Deus? Como vamos profetizar sem o Espírito de Deus? Como vamos ter sensibilidade da voz de Deus sem o Espírito de Deus? Como seremos transformados sem o Espírito de Deus? Como iremos entender a Bíblia sem o Espírito de Deus? Como vamos amar sem o Espírito de Deus? Como vamos ter paz sem o Espírito de Deus? Como vamos ter alegria sem o Espírito de Deus? Como vamos ter paciência sem o Espírito de Deus? Como vamos conseguir ter domínio próprio sem o Espírito de Deus? Como vamos mudar sem o Espírito de Deus? Seremos apenas corpos e não espirituais. Para terminar, estava tudo bonito, monte de corpos, mas não adianta de nada tantos corpos sem vida. Mas até aqui Deus operou, mas até aí Deus fez grandes coisas. Você pensa que é pouco? Um poder sobrenatural em ação, fazendo com que cada osso consiga ir para o seu lugar. Carne, né? Músculos, pele, coisa extraordinária. Pastor, é verdade, é tipo assim, olhe para você, você está vestido, né? Está bonito, ô glória, comeu hoje, se alimentou, tomou uma água, olha aí, está tudo certo, está tudo bem, legal, ô glória. Tem carro, tem moto, tem dinheiro no banco, bom emprego, está tudo certo. Mas o que é isso? Sem o Espírito. Agora, filho do homem, eu quero que você faça a próxima fase. Agora você vai profetizar sobre esses corpos. Às vezes a gente está assim. Deus está colocando os ossos no lugar. Deus está fazendo a carne crescer. Os músculos. Estendeu pele, e a gente acha que está tudo bem, está tudo resolvido. E Deus está dizendo, não, falta ainda a segunda parte. Profetize agora e diga que venha dos quatro cantos, que sopre agora o Espírito sobre esses corpos, para que eles vivam. Aleluia! Você acha que só até aí estava bom? Não. Precisa profetizar de novo. Precisa profetizar de novo. Mas está tudo bem, pastor.
está tudo indo legal, tem que profetizar de novo. E agora, me enche de novo, Senhor, do Espírito Santo. Porque às vezes a gente vai. O poder de Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus está abrindo porta, Deus está movendo. Mas chega um momento que Ele diz: agora profetiza, para que o Espírito te encha, para que você permaneça vivo. E profetizei segundo o Senhor me disse. E o Espírito soprou sobre os corpos, e eles ficaram vivos. Eles se ergueram, ficaram de pé. E o profeta disse: e vi um grande exército. Por que ele não viu um grande exército enquanto estava todo mundo no chão? Por que ele não disse: ó Senhor, eu vejo um grande exército? Meu Deus, que poder grande é esse? O vale de ossos, agora eu vejo um grande exército. Exército deitado no chão sem vida, isso não é exército. Exército é composto por gente de força, disposto a guerrear e lutar e vencer. Por isso que quando o Espírito toma aqueles corpos e os coloca de pé, o profeta diz: agora eu vejo um grande exército. Meu Deus, não há exército sem que não esteja cheio do Espírito de Deus. Não há guerreiro nem guerreira sem que esteja cheio do Espírito de Deus.